E aí, bora continuar o nosso papo sobre drogas? Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, educador, educadora e profissionais em geral dos nossos acolhimentos institucionais. Eu sou Jaime Sepulcro, pedagogo aqui do programa Jovem Independente e hoje a gente volta a falar sobre o assunto de drogas. E para conversar sobre isso, novamente a gente chamou ela, nossa amiga, professora e psicóloga Daniela Starling. E a gente já conversou aqui sobre a história da droga, sobre tipos de usuários, e a gente queria trazer hoje um assunto um pouco mais prático. Afinal de contas, como que a gente lida com os nossos jovens, Dani? Tanto no tratamento, assim, como que a gente pode tratar os nossos jovens? Tanto esse tratamento preventivo, quanto a forma como a gente pode lidar com jovens que já estão, de alguma forma, envolvidos com o uso de drogas. Bom, pessoal, então o que a gente está propondo discutir hoje seriam as saídas possíveis aos adolescentes e jovens usuários de álcool e outras drogas, né? E como fazer isso? O que a gente pode oferecer para esses jovens no lugar de uma satisfação que ele já encontra a partir do álcool e de outras drogas? Né? O Freud vem falando para gente que ninguém abre mão de uma satisfação a não ser por outra satisfação. Então, que recurso nós teríamos? Né? O que a gente poderia oferecer aos jovens que substituiria ou pelo menos, né, apontaria uma outra alternativa diante, né, do prazer ou diante da satisfação que é em geral provocada pelo uso de álcool e outras drogas, né? O que a gente vem dizer aqui para vocês hoje, o que a gente vem pensar como uma alternativa, seria justamente a educação preventiva, né? Ou seja, a ideia não é focalizar tanto no tratamento, no depois, a ideia é focalizar no antes, né? Nas alternativas que a gente pode oferecer aos jovens antes que eles se tornem efetivamente um dependente. E para a gente trabalhar essa educação preventiva, primeiro é preciso que a gente compreenda qual o lugar da juventude hoje, quais são as representações que essa juventude carrega, o que elas vão dizer delas próprias e que lugar que elas estão construindo para si. Vai ser preciso que a gente entenda como que elas constroem suas identidades, como que elas se reconhecem, como que a população que a gente quer ou que a gente está visando ajudar, como que eles se organizam, o que são valores para eles, né, como é que eles vão ser reconhecidos pelo outro, o que é de fato importante para essa juventude. Isso é preciso que a gente entenda antes que a gente chegue propondo qualquer coisa, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer é que é preciso que a gente, antes de oferecer algo, que a gente escute esses jovens, o que eles estão dizendo de si mesmos, o que eles estão, né, como eles estão se definindo e que a gente se atente para temas que lhes são caros. Né? E quais são os temas que povoam a juventude? Né? Vai depender de onde que a gente está partindo e para onde a gente, né, está dirigindo essa pergunta. Qual que vai ser o extrato socioeconômico que nós estamos, né, querendo atuar? Porque isso vai fazer diferença. Né? Qual que é o momento histórico, a qual gênero, a qual raça nós estamos nos dirigindo, porque tudo isso no Brasil de hoje importa. E principalmente, né, gente, após essa avaliação cuidadosa, né, do público que a gente pretende atingir e para o qual nós nos dirigimos, é preciso que a gente se desconstrua e desconstrua nossos preconceitos. Se a gente parte da ideia, né, de que o uso de drogas é um comportamento e que a gente precisa de entender este comportamento individualmente e culturalmente, aí sim a gente pode desenvolver um trabalho de prevenção que seja efetivo.
Então, né, pessoal, essa educação preventiva, ela, diferentemente de uma prática opressora, ela vai ser uma prática de liberdade. Ou seja, ela vai colocar o sujeito diante do seu próprio compromisso com a existência. Né? É uma educação com o objetivo de construção cada vez mais ampla da consciência reflexiva e crítica desse jovem, né? E que vai oferecer a esses jovens, a esses sujeitos, possibilidades de escolha que ele possui, né? E vai remetê-lo à sua responsabilidade com a vida. E isso vai ser fundamental para que ele, então, né, consiga construir as suas respostas diante das suas questões, diante da vida. E isso a gente não faz sozinho, né? Isso não é o psicólogo que vai fazer, não é o educador que vai fazer, né? Isso é uma construção junto com o jovem, junto com o adolescente e junto com diversos setores, né? O que eu estou dizendo é que a gente vai precisar de aprender a trabalhar em rede, né, a trabalhar com as políticas disponíveis para a juventude, com as políticas públicas e também, né, nas parcerias de ONGs, OCIPs e etc. Né, porque a gente vai precisar de pensar aí, né, as diversas áreas, nas diversas áreas, né, como que a gente vai poder oferecer para esses jovens alternativas, né? Então, no campo das diferenças, no campo da sexualidade, no campo das relações humanas, né? No campo da própria autoestima. Então, quanto mais instituições, quanto mais intersetorialidade, quanto mais gente participando dessa rede, mais fortalecido nós sairemos dessa luta, né? E mais fortalecido os jovens também vão sair dessa luta. E essa proposta educativa, ela não deve ser destinada apenas para prevenir o uso indevido de drogas, né? Mas também para implementar ações coletivas, educacionais, como um todo, né? Pensando no todo, focalizando não o produto e o combate às drogas, né? Mas o homem, o sujeito, enquanto cidadão ativo, né, que vai pensar, que vai produzir reflexão, que vai contribuir para a tomada de decisões, né, que vai ser autônomo, que vai construir sua autonomia, né, buscar entender as diferentes possibilidades que cada um vai encontrar para si, porque nem todo mundo vai escolher as mesmas coisas, cada um vai produzir, construir a sua própria resposta, né, e a droga ou a saída para a droga, ela entra nessa construção que não vai ser igual para todos, cada um vai fazer a sua, e considera, né, gente, como instrumento preventivo mais eficaz justamente a responsabilidade pessoal, né, o desenvolvimento de uma atitude crítica, né, diante aí do problema e principalmente a busca de compreensão, né, pelas razões que levaram cada sujeito a procurar a droga como resposta, né? É também preciso que a gente possa, né, considerar que existem vários usos possíveis para a droga, desde a experimentação e do uso ocasional até o uso problemático e a dependência, né? É preciso que a gente avalie onde que se situa esse adolescente, esse jovem, para que então a gente proponha tipos, formas de tratamento. Mas antes da gente pensar, né, em que tipo de tratamento nós vamos oferecer para cada tipo de usuário e como a gente ainda está, né, no campo dessa educação preventiva, vamos pensar aqui juntos, né, uns exemplos de perguntas que a gente possa fazer que sejam perguntas reflexivas, né, para reconhecimento do problema, por exemplo. Que tipo de pergunta poderíamos fazer para reconhecer esse problema do uso de álcool e outras drogas? Bom, a gente pode perguntar para esse adolescente, para esse jovem, né, que coisas que te fazem pensar que isso é um problema? Né, de que maneira isso tem sido um problema para você? De que maneira você acha que você mesmo ou outras pessoas foram prejudicadas pelo seu uso de drogas ou pelo seu hábito de beber? Né? Outro exemplo de pergunta reflexiva, agora no sentido de uma preocupação, né? A gente pode levantar que é:
O que lhe preocupa do seu uso de drogas? Né? O que você acha que vai acontecer se você fizer alguma mudança? Esses são exemplos de perguntas reflexivas, né? Outro tipo de pergunta reflexiva que a gente pode fazer para saber avaliar, né, a intenção desse sujeito de mudar, né? Então, que motivos que você vê para fazer essa mudança? Quais seriam as vantagens de você fazer essa mudança, né? Posso ver que você está confuso nesse momento. O que você sente que está em condições de mudar, né? O que você acha que funcionaria para você caso decidisse mudar? Então, esses são alguns exemplos, algumas formas da gente se dirigir a esse jovem com perguntas reflexivas que a gente aponta para ele a participação na construção de uma saída possível, né? E isso dá espaço para que ele diga, para que ele fale, para que a gente o conheça, para que a gente saiba quais preocupações se passam com esse jovem, para que a gente, né, entenda como que ele se pensa, como que ele se coloca no problema que ele próprio está enfrentando. Gente, é importante reforçar isso. Seja no caso da dependência química, que é uma doença, seja no caso de qualquer outro tipo de doença, a melhor opção de tratamento, o melhor tratamento que existe é o tratamento prévio, é o tratamento preventivo, tá? Mas a gente sabe que os nossos profissionais de acolhimento e os profissionais que lidam com jovens nos acolhimentos institucionais lidam com outro tipo de problema também, que são os jovens que já possuem algum tipo de relação com o uso de drogas, ou seja, já passou aí desse tempo do tratamento preventivo. E aí? E quando os nossos jovens já tiveram experiência com o uso de drogas, Dani? A gente conversou no último vídeo que os tipos de usuários não são os mesmos, existem vários tipos. E aí, como é que fica o tratamento para cada um desses tipos de usuários de drogas? Bom, no primeiro lugar aqui, né, o usuário experimentador, que é esse que fez o uso da droga por curiosidade, sem dar continuidade ao uso, é preciso que a gente não se alarme, né, que a gente não ache que uma vez usou para sempre o usuário e que então a tendência é piorar o uso e seguir em direção à morte. Né? Um adolescente que te conta um uso experimental da droga, talvez valha muito a pena que você escute a experiência dele, né? Só assim, só você se incluindo, né, como um adulto que é um adulto confiável, um adulto a quem ele está, inclusive, dirigindo, né, e confiando a sua experiência, você vai poder intervir, vai poder entender qual que foi a significação daquela experiência, né? Por que que ele resolveu usar, né? Como que foi para ele ter usado aquele tipo de droga naquele momento, naquela ocasião, qual foi sua experiência e quais que são, né, as suas expectativas em relação a outros momentos como esse que porventura a droga apareça. Né? É claro que é um momento que a gente vai poder aproveitar para discutir sobre os riscos, para discutir, né, sobre como que cada um vai fazer, vai lançar a mão do uso da bebida e da droga, né? Mas sem alarmes, sem achar que isso é o final do mundo, sem achar que, né, o próximo passo para esse adolescente é a morte, né? Em seguida, a gente tem o usuário ocasional, né? Esse usuário ocasional que usa quando a droga está disponível, mas que a gente ainda, né, não percebe rupturas na sua vida, né, laboral, afetiva, social, é preciso que a gente entenda em que momentos que são esses que ele usa a droga. Né? Muitos jovens vão dizer assim que vão usar a bebida para se aproximar de uma garota, né? Que vão usar a bebida ou a droga para se sentir mais à vontade num determinado espaço social onde ele se sente extremamente desconfortável, né? Quando ele está junto com outros amigos que também estão fazendo uso. Isso tudo vai mostrar pra gente, né, quais são as fragilidades desse jovem, aonde que a gente precisa estar mais atento em relação a ele, né, em relação à sua constituição
da autoestima, da personalidade, para que a gente possa estar ali como apoio, né? E possa até mesmo poder construir com eles, né, a partir da educação preventiva, que foi aquilo que a gente já vinha conversando, né, outras saídas, outras formas de entender e de enfrentar os problemas da vida, né, que vão ser a timidez, que vai ser muitas vezes a dificuldade em lidar com o próprio corpo, que vai ser a dificuldade de lidar com as demandas sociais, com esses outros, né, com os momentos que são momentos mais tensos ou momentos que os colegas cobram alguma coisa, né? Então, assim, para entender, às vezes, até mesmo as implicações, né, e os conflitos que esses sujeitos, desses adolescentes, vão enfrentar com os pais, porque chegaram em casa bêbado, porque os amigos estão bebendo muito. Então, assim, também, né, gente, sem alarde, sem fazer disso uma grande cruzada, né, mas vamos estar abertos a escutar. Esse é o momento que pode entrar a terapia, né? Esse é o momento que pode entrar a educação preventiva, as oficinas, outros setores das políticas públicas, né, nos ajudando, criando alternativas para lidar com a timidez, com a autoestima, com a imagem corporal, enfim, né, com aquilo que o jovem vai trazer como uma insegurança e que vai muitas vezes ser combatido através do uso do álcool e de outras drogas. Já o usuário habitual, né, gente, ele já vai começar a apontar para a gente alguns problemas de ruptura, né? Embora ele ainda tenha uma resistência muito grande em entender que aquilo, né, não está funcionando, que o uso do álcool e de drogas não está funcionando muito bem nas suas relações, ele já vai notar e já vai trazer para a gente impactos desses usos na sua vida. E aí a gente começa, né, de fato, a poder preocupar, né, no sentido não de criar uma grande confusão e um alarme, né, na vida desse sujeito e achar que tá tudo perdido, né? Não é nesse sentido, mas sim em pensar, né, o que está se passando, por que ele está construindo como saída para si o uso de drogas, né? Quais situações que ele tem respondido com o uso da droga, ou começar, né, a trabalhar com esse sujeito as implicações, as rupturas, os prejuízos que ele já está colhendo. Então, esse é um caso para indicação de hospital dia, né, como os CAPs AD, né, os CAPs álcool e drogas, ou os CAPs, né, I, que a gente vai tratar da criança e do adolescente, mas que tem o uso de álcool e drogas, né? Então, assim, com permanência dia, com outras propostas, com outras oficinas, com outros setores também envolvidos, mas com o acompanhamento de um psicólogo que possa escutar esse jovem, esse adolescente, com trabalhos em grupo, né? Grupo de adolescentes, grupos de jovens, né? Pode ser interessante também para tentar entender e tentar também construir novas saídas para esse uso que já está habitual, ou seja, que já passou a ser uma forma de resposta habitual a problemas que esse jovem enfrenta no seu dia a dia, né? Não é à toa que a droga está ali, né? Foi um modo que ele encontrou de solucionar determinados impasses que estão se apresentando na sua vida. Então, é preciso que a gente entenda quais são esses impasses para que a gente possa, junto com ele, construir uma alternativa, né? É aí que entra o psicólogo, é aí que entra, muitas vezes, os serviços de saúde, né? O posto de saúde, os CAPs, para a gente tentar construir uma saída, né? Junto com esse jovem, esse adolescente, ao uso, né, habitual de álcool e outras drogas. Criação de relações de confiança, abertura de espaços de diálogo, conversa.
essas continuam sendo as melhores opções no tratamento. E é interessante que o tratamento preventivo ainda continua, mesmo no caso de usuários habituais. Ou seja, nesses 3 casos que foram passados aí até agora, além das instituições parceiras que a Dani bem falou aí, esse espaço de diálogo, de conversa, essa abertura de uma relação de confiança com os jovens ainda continua sendo a melhor opção de abordagem com esses jovens. Mas, Dani, e quando se trata do usuário dependente, ou o famoso dependente químico? Todo mundo fala, cara, aí no caso de um dependente químico, a melhor opção é internação, manda logo para uma fazenda, para um hospital psiquiátrico. Será que essa é a melhor opção? Como é que funciona isso, Dani? E quando se trata então aí desse usuário dependente? E em relação à dependência, né? O que é que caracteriza a dependência? Né, gente, para a gente caracterizar uma dependência a partir do CID, né, do Código Internacional de Doenças, vai ser preciso que a gente encontre pelo menos 3 dos requisitos que eu vou dizer para você em seguida, né? Ou seja, forte desejo ou compulsão pelo uso de álcool e outras drogas. Tá? Dificuldade em controlar o comportamento de consumir a substância, apresentar estado de abstinência fisiológico quando o uso da substância parou ou foi reduzido, evidência de tolerância, ou seja, ir aumentando gradualmente a quantidade da substância para então ficar satisfeito. Né? Abandono progressivo de outros prazeres, de outros interesses alternativos em função do uso da substância psicoativa, aumento da quantidade de tempo necessário para obter ou tomar a substância para recuperar seus efeitos, né? E persistência no uso da substância, mesmo, né, com as consequências danosas que se apresentam. Para a gente definir uma dependência, vai ser preciso que a gente localize pelo menos 3 desses requisitos que eu acabei de dizer para vocês, né? E a partir da gente, né, encontrar esses 3 requisitos no sujeito, no adolescente, no jovem, aí a gente vai poder dizer dessa dependência e a gente vai precisar de pensar em formas de tratamento. Quais formas existem, né? É só a internação? Todo mundo, em geral, quando pensa num dependente, pensa imediatamente, a gente tem que retirá-lo do convívio com as outras pessoas, a gente precisa, né, colocá-lo numa instituição, numa internação, para que ele consiga ficar sem a droga. Não, essa não é a única resposta, né? Essa pode ser uma resposta a partir de algumas características ou de alguns elementos que a gente vai encontrar na vida desse jovem ou desse adolescente, né? Como, por exemplo, risco a si mesmo ou a outra pessoa, né? Quando a gente vai situar algumas situações que, né, que possam gerar risco para esse jovem. Então, isso são algumas, ou que tenha, né, até mesmo problemas de saúde mental, delírios, alucinações, né, eu preciso de tratar síndrome de abstinência. Então, nesses casos, a gente pode fazer uso, sim, de uma internação, mas de uma internação temporária, de uma internação pontual. Mas, na minha experiência, né, e na minha prática, a internação de jovens e adolescentes, ela não é uma boa resposta para tratar dependência de álcool e outras drogas, né? É preciso que o adolescente, que o jovem encontre, como eu disse em outro momento, novas formas de satisfação, né? Para além do álcool e das drogas. Então, é preciso que ele sim encontre dentro da sociedade, nos seus laços sociais, nos seus laços institucionais, na rede de saúde, na rede, né, de prevenção, que ele possa encontrar apoio, que ele possa encontrar outras alternativas para se satisfazer para além da droga, né? E ele só vai fazer isso se ele tiver fora do ambiente de internação.
né? Então, quais outras alternativas a gente teria para esses sujeitos? Mais uma vez, eu levanto aqui os CAPS-AD, né, que são esses lugares, esses centros de atendimento, né, psicossociais, que vão propor oficinas, que vão propor um atendimento de hospital-dia, que vão propor atendimento no campo da saúde física e também mental, que tem possibilidade de pequenas e breves internações, né, de permanência dia ou permanência noite. Então, essas instituições estão muito mais preparadas para receber esses sujeitos, né, esses adolescentes, do que propriamente, né, uma fazenda terapêutica, né, do que uma instituição fechada. Mas também é preciso que se diga, né, que mesmo esses dependentes, é preciso que a gente escute, né? Escute o que está acontecendo na vida do adolescente que, né, caminhou para o campo da dependência, né? Como é que estão as suas relações familiares? Como é que estão as suas relações sociais? Né? O que ele tem disponível? Né? Quem é que pode estar ali apoiando, dando suporte para que ele se recupere? Quais outras opções de relações ele tem na sua vida? Tudo isso, gente, é um trabalho construído junto com o jovem e escutado, né, a partir da fala desse jovem. Né? Então, por isso que é preciso que a gente o escute nesses atendimentos, né? A dependência não é só o atendimento médico, o psicólogo, ele é fundamental, é essencial na construção e no entendimento do que levou esse sujeito a usar a droga e quais que seriam as alternativas possíveis para sair desse estado, né, de dependência. Então, assim, a psicologia, nesses casos, é fundamental. Cara, muito importante tudo isso que foi falado até aqui, né? Primeiro que nem todo jovem que você considera dependente químico é realmente um dependente químico. Ele não tem essa doença que é classificada a partir dos sintomas que a Dani bem colocou aí pra gente. Outra coisa, né? Nem sempre a internação é a melhor opção. E mesmo assim, quando se interna, não pode ser algo para sempre. Inclusive, é interessante lembrar que muitos dependentes químicos ficam dentro de uma bolha, dentro de uma fazenda, né, de recuperação, e quando volta para a realidade de novo. A bolha não permanece ao redor de si. Os jovens precisam encontrar, dentro da vida social, coisas que possam realmente suprir aquela necessidade que ele tem por drogas. Então, muitas vezes ele volta daquela bolha ali e quando ele se encontra com a sociedade de novo, ele cai novamente no uso de drogas. A gente precisa estar bastante preocupados com isso, pensar em opções que permitam que os jovens continuem nas suas relações sociais e encontrem opções alternativas ao uso de droga. Para isso é importante. E aí não para, né, aquilo que a gente conversou, né, no caso dos tipos de usuários anteriores, né? O diálogo, a construção de relações de confiança, tudo isso aí permanece. Outra coisa interessante, né? Não é somente a medicação que vai resolver. A psicologia é essencial nesse caso, é muito importante nesse caso. Gente, olha só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero que vocês também interajam com a gente aí no formulário que a gente está colocando na descrição de todos esses vídeos. Coloque suas perguntas, suas questões, suas opiniões ou propostas para novos temas de vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Mando um abraço aí para todos vocês e o nosso grande agradecimento todo especial à nossa professora Daniela Starling, que esteve com a gente aí ao longo de toda essa série. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado por você que permaneceu com a gente nesse assunto aí sobre drogas até hoje. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.